oração que o Senhor nos ensinou. Vamos ler antes, vamos ler desde o do versículo 9. Mateus 6. Isso, versículo 9. Vamos lá? Portanto, vós orareis assim: Pai nosso. Vamos falar juntos? Vamos lá? Essa é a oração do Pai Nosso, irmãos. 1, 2, 3. Portanto, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém. Pai, fala ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Você sente aí, glorificando a Deus? Diga glória a Deus. Diga aleluia. Glória a Jesus. Irmãos, eu louvo a Deus por esse tempo que o Senhor tem nos dado para compartilharmos da palavra dEle, para compartilharmos aquilo que Deus tem feito na nossa vida. E você sabe que nós queremos falar hoje exatamente sobre governo. Fala comigo, governo. E eu quero ler um texto com você que está lá no livro de Gênesis. Gênesis capítulo 1 de Gênesis. Diz assim, olha: também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, à sua semelhança. De Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a e dominai sobre os peixes, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que se rasteja. Irmãos, você sabe que desde o princípio, esta foi o propósito de Deus. Deus criou primeiro os céus, mas quando Ele diz: façamos o homem à nossa imagem e semelhança, Ele está fazendo alguém para dominar sobre todas as coisas, para governar. Este é o propósito que o Senhor estabeleceu para o homem, para exercer domínio. Fala comigo, domínio. Você sabe que a raiz da palavra domínio é a mesma de governo. Fala comigo, governo. De ter domínio e governar sobre todas as coisas. E eu gosto, lá no livro de Efésios, capítulo 1, a Bíblia diz que nós fomos escolhidos antes que tudo começasse. A Bíblia diz que o Senhor nos elegeu nele, antes da fundação do mundo. Então Deus, Ele já tinha todo o plano perfeito, completo, antes que tudo existisse, sim ou não? Amém? Mas Ele não nos faz como robôs, mas Ele já concluiu a jornada, o plano de resgate, como que o homem, que por conta da sua escolha errada foi expulso, e qual é o propósito para resgatar esse governo de Deus aqui na terra. A Bíblia diz que o Senhor fala assim, olha, governe sobre tudo. Quando o homem erra, ele se afasta, e Deus estabelece um plano de redenção,
forma a primeira nação, o primeiro povo, através de Abraão. Depois dá uma palavra para que eles conquistem a terra prometida, para que eles se estabeleçam. E havia, desde o livro de Gênesis, a pessoa central é a pessoa bendita de Jesus. Desde Gênesis 3,15, já havia a promessa de que Jesus viria. E há pessoas que esperam o Salvador, esperam o Rei até agora. Qual é o princípio de um reino? O princípio de um reino é que o reino possa se expandir. O nosso Deus, o Deus que nós servimos, o seu reinado não é democrático, como a democracia que nós vivemos. Não é com um primeiro-ministro, mas é um rei. Amém? O rei domina uma nação. E quando ele vai expandir o seu reino, ele manda os seus homens para um novo território, para expandir aquele reino. Amém? E quando esses cidadãos daquele reino, daquele primeiro reino, vai para o outro território, o que eles levam? Eles levam a cultura. Sabe que o homem foi colocado no jardim para cultivar a terra, sim ou não? E cuidar dela. É a mesma raiz, a palavra cultivar, da palavra cultura. É a mesma raiz. Quando esses homens daquele reinado vai para um outro território, então ele leva a cultura daquele reinado que ele pertencia. Sim ou não? Que língua que a gente fala? Qual a nossa língua? Portuguesa, não é isso? E quando os portugueses chegaram aqui, quem que estava aqui? Os índios. Então nós deveríamos falar o Tupi-Guarani, né, a língua deles. Por que a gente não fala? Porque nós fomos colonizados pelos portugueses. Então, muito das coisas que nós temos aqui são da tradição de Portugal, que nós herdamos, porque eles trouxeram o costume deles. Era assim na época dos gregos, era assim na época dos romanos. Quando eles invadiam, a palavra apóstolo vem de enviado, porque também é uma palavra que já existia. O apóstolo era aquele enviado para levar a cultura do outro reino, para levar a língua. Amém, irmãos? E nós, fala comigo, eu nasci, eu fui criado à semelhança, à imagem de Deus. Então qual é o meu lugar? Fala comigo, primeiro, os céus. Sabe, irmão, sabe por que a gente tem essa vontade de estar com Deus? Porque lá é a nossa primeira casa, sim ou não? Amém? Sabe por que a gente quer voltar para lá? Lá é a nossa primeira casa. Mas enquanto a gente está aqui, nós temos que cumprir aquilo que o rei estabeleceu para nós, para mim e para você. Domine, governe. E o que ele fez? Ele mandou o seu melhor. De lá, quem que ele mandou? Jesus, não é isso? Está escrito lá em Isaías capítulo 9, versículo 6. Se puder colocar aí para mim. Isaías capítulo 9, versículo 6. Porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros. Fala comigo, ombros. E se chamará o seu nome maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. De quem que está falando aqui? De quem? Fala comigo, Jesus. Diga forte, Jesus. Esse menino é Jesus. Fala comigo, é Jesus. Isaías está profetizando antes a vinda de Jesus. O menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros. Fala comigo, o governo. Fala comigo, o domínio está sobre os seus ombros. E o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. E a Bíblia diz, versículo 7, continua aí para mim, por favor. Versículo 7, e o aumento do seu governo
é paz sem fim. O aumento do seu governo, fala comigo, o aumento do seu governo é paz sem fim. Fala comigo, as características do reino Jesus traz para a terra. Quem está comigo aqui, diga amém. São essas características que Jesus vem trazer para a terra. E ele diz, para que se aumente o seu governo. Então, Jesus veio ao mundo para trazer esse aumento do governo. E é por isso que Jesus, o tempo todo, ele fala mais de 130 vezes a respeito do reino. O tempo todo Jesus está falando. O reino de Deus é semelhante a um rei. O reino de Deus é semelhante a um grão de mostarda. Ele está falando do reino o tempo todo. Por quê? Porque ele veio trazer as características do reino. No reino de Deus tem doença? Você acha que lá em cima tem doença? Tem miséria? Não. E é por isso que Jesus trazia o reino de Deus. E ele dizia, o reino de Deus está próximo, o reino de Deus está em vós. O reino de Deus é chegado a vós. E quando ele chegava com o reino de Deus, ele curava. E se a Bíblia diz que o governo está sobre os seus ombros, o ombro faz parte do quê? Faz parte do corpo. Quem aqui faz parte do corpo de Cristo? Diga amém. Fala comigo, eu faço parte do corpo de Cristo. Quem faz parte do corpo de Cristo? Diga aleluia. Quem é o cabeça da igreja? Jesus. E quem é o corpo? Fala comigo, a igreja. Nós fazemos parte do corpo de Cristo. Colossenses 1,18, coloca aí para mim. Colossenses 1,18. Se puder colocar, ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, a preeminência. Fala comigo, ele é a cabeça do corpo, da igreja. Amém? Então a igreja é o corpo de Cristo. Fala comigo, eu tenho autoridade de governo dada pelo Senhor. Sabe, quando você aceita Jesus, você aceita fazer parte desse reino. Enquanto você está aqui, querido, nós devemos espalhar essa cultura do reino. Essa cultura, sabe, de trazer o céu para a terra. Fala comigo, é ocupar. É esse mesmo princípio de ocupar territórios. É o mesmo princípio que a rainha da Inglaterra, os reis da Inglaterra fizeram. E por isso hoje existe a Grã-Bretanha. E aí eles foram para a Austrália, para a Irlanda, para tantos lugares, porque conquistaram, expandiram os seus territórios. E por isso que naquele lugar, Miles Monroe, quando pregava isso, ele dizia, olha, eu nasci nas Bahamas, que é uma ilha, que era uma colônia, não era uma nação. E lá nas Bahamas, todo mundo tem o costume de tomar o chá da tarde. Por quê? Toma o chá da tarde? Só porque a rainha toma o chá da tarde. Então, nós vamos espelhar o céu aqui na terra. Diga aleluia. Fala comigo, é expansão em todas as áreas. Sabe, a ordem do Senhor é para que nós conquistemos as montanhas. Você se lembra lá quando ele fala para Josué, vai lá Josué, você vai conquistar, vocês vão ter uma terra prometida. A Bíblia diz que haviam 7 montanhas, fala comigo, 7 montanhas. Naquelas montanhas haviam gigantes, gigantes difíceis de serem vencidos. Mas a Bíblia diz que o Senhor falou assim, olha, você vai lá e vai ocupar. Fala comigo, nós vamos dominar. Sabe, querido, Deus não nos chamou para nós fizéssemos uma redoma e nós fôssemos enclausurados. Então vamos fazer um túnel aqui embaixo e vamos todo mundo morar aqui embaixo e vamos estar protegido. Não, Ele não nos chamou para isso. Pelo contrário, Ele nos chamou para nós espalharmos esse reino de Deus. Quem está comigo aqui, diga amém. Então, ainda que existam gigantes, eles deveriam ocupar aquele lugar, aquelas montanhas. E hoje ainda existem, essa mesma ordem continua sendo dada, para nós possamos ocupar as montanhas. Quais são essas montanhas? Sejam montanhas da arte, das universidades, da mídia, das finanças, da política, sabe, em todas as áreas, onde você estiver. Por isso que a Bíblia fala que nós somos o sal da terra, que nós somos a luz do mundo. Assim resplandeça a vossa luz
diante dos homens, para que vejam as nossas boas obras e glorifique o vosso Pai que está nos céus. Fomos chamados para temperar, nós fomos chamados para iluminar, nós fomos chamados para saciar a sede, nós fomos chamados para ser fonte. Quem está comigo, diga aleluia. Sabe, irmãos, a Bíblia diz lá em João 4,14, diz: aquele porém que beber da água que eu lhe der, do seu interior fluirão uma fonte da água que vai jorrar para a vida eterna. Diga graças a Deus. Bata no peito e diga assim: eu sou fonte. Diga forte: eu sou fonte. Sabe, querido, em nome de Jesus você é fonte, porque você tem uma palavra que cura, sabe? E se é a boa notícia que Jesus já veio, e Ele deixou esse comando para mim e para você, e Ele declara que Ele está em nós, que Ele está conosco todos os dias. A Bíblia diz lá em Lucas 17:21, diz assim, olha: porque o reino de Deus está dentro de vós. Fala comigo: o reino de Deus está dentro de mim. Jesus fala: o reino de Deus está dentro de cada um de nós. Então a nossa missão é espalharmos esse reino, é orarmos por aqueles que estão nas montanhas, nos montes. Em quais montes? Sabe, em qualquer posição de evidência. Quem está comigo aqui, diga amém. Então nas finanças, irmãos, nós vamos ter gente abençoadas. No judiciário, nós vamos ter pessoas na montanha do judiciário. Na política, nós vamos ter pessoas na montanha da política. Amém? Amém, irmãos? Sabe, e qual é a minha competência, a sua competência? É orarmos por aqueles que estão no topo da montanha. Porque a Bíblia diz que enquanto Moisés estava no topo da montanha, Josué vencia as guerras no campo de batalha. Quem está comigo aqui, diga amém. Então, querido, sustente os seus líderes no topo da montanha. Amém? Porque enquanto ele está lá no topo da montanha, você está avançando. Mas se ele cai, você vai cair. Amém? É por isso que os nossos campeões têm que estar lá em cima. Porque se um pai de família cai, toda uma família sofre. Porque se um empresário cai, toda uma sociedade sofre. Porque se um prefeito cai, se um governador cai, se um presidente cai, toda uma nação, uma cidade, um estado vai sofrer. Quem está comigo, diga aleluia. Por isso, quando um campeão vence, nós vencemos. Amém? Então, Davi, quando ele vence aquele gigante, aquele povo de Israel que antes estava assustado, eles vão lá e também vence todo o exército filisteu, porque o campeão havia vencido. Davi foi o campeão de Israel. Bata no peito e diga assim: eu sou. Diga forte: eu sou o campeão de Deus, a campeã de Deus. E sabe qual é a sua competência? A minha competência, querido, é sustentar cada um lá na posição de autoridade. A Bíblia diz: sustentar cada um no topo da montanha. Sabe, a Bíblia diz lá em 1 Timóteo 2:1, se puder colocar aí, 1 Timóteo 2:1 e 2, diz assim, olha: antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, pelos reis, fala comigo, pelos reis, e por todos os que estão em eminência, que têm autoridade, para que tenham uma vida quieta e sossegada, em toda a piedade e honestidade. Fala comigo: eu preciso orar por aqueles que estão nos montes. Olha o que a palavra fala em Isaías 52:7. A Bíblia diz assim, olha: que formosos são os montes, os pés dos que anunciam boas novas, que faz ouvir a paz, que anunciam coisas boas, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião: o teu Deus reina. Diga assim: o meu Deus reina. Fala assim: onde eu estiver, o monte que eu estiver, o meu Deus continuará reinando. Sabe, querido, há um chamado de Deus para mim e para você. Quem crê nisso, diga aleluia. Sabe, você é uma fonte de Deus. A Bíblia diz, lá no livro, no Salmo 46, a Bíblia diz que há um rio. Salmo 46 fala que ainda que as terras se estremeçam, ainda que haja, sabe, que se espumejam, trovejem, ainda que haja rumores, há um rio que invade a cidade de Deus. Deus está no meio delas. Quem crê nisso, diga aleluia. Sabe, irmãos,
Esse rio sou eu e você. Bata no peito e diga assim: eu sou fonte. Diga forte: eu tenho autoridade e domínio. Fala comigo: esse governo Deus entregou para a igreja. A Bíblia diz que este evangelho do reino, quem prega a boa notícia do reino aqui, diga amém. A Bíblia diz que uma das condições para que o Senhor venha é que esse evangelho seja pregado em todos os lugares. Amém, irmãos? Amém? Em todos os lugares. Esse é o desejo do Senhor. Então Ele voltará. Então Ele estará pronto para voltar. Quando a cultura dEle, quando, sabe, os valores do reino forem espalhados. Como eu disse ontem, quando a justiça, paz e alegria, que é o reino de Deus, estiver estabelecida aqui na terra. E isso só vai acontecer através de mim e de você. Quem está comigo, diga amém. Eu quero que você se coloque em pé. Eu quero que você guarde o texto de Ezequiel 47. Guarde Ezequiel 47, querido. Ezequiel 47, capítulo 1 em diante. Vai falar de um rio que sai do trono. Um rio que sai do trono e alguém começa a andar e de repente aquelas águas dão pelos seus tornozelos. E ele anda mais um pouco, mais 500 metros e dá sobre os joelhos. Ele anda mais um pouco e ele começa a avançar até que ele tem que mergulhar. Essas águas, querido, que a Bíblia está falando aqui, somos eu e você. Nós somos chamados para estabelecer o reino de Deus. Essas águas, elas saem do trono para curar. Quem está comigo, diga amém. Se você tem o reino de Deus, meu irmão, na sua vida, você vai levar cura por onde quer que você passe. Amém? Coloca aí para mim, pode colocar aí. Ezequiel 47. Coloca aí, só vamos ler. Depois disso me fez sair para a porta, eis que saíam as águas debaixo de um umbral para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente, e as águas desciam de baixo, desde o lado do altar para o lado sul. Versículo 2. E ele me fez sair pelo caminho da porta norte, me fez dar uma volta pelo caminho fora, até a porta exterior, pelo caminho que dá para o oriente. E esse corriam as águas do lado direito. Versículo 4. E saiu aquele homem para o oriente, tendo a mão um cordel de medir, mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas, que dava pelos tornozelos. Mediu mais 1000 côvados e me fez passar pelas águas, me dava pelos joelhos. De outra vez mediu, me fez passar pelas águas e dava pelos lombos. E mediu mais um, e era um rio que não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado. Rio pelo qual, volta lá um pouquinho, rio pelo qual não se podia passar. E mediu mais 1000 côvados, e me disse: viste, filho do homem? Então me levou e fez voltar para a margem do rio. E tendo voltado, eis que à margem do rio havia uma grande abundância de árvores, de um lado e do outro. Diga aleluia. Sabe o que essas águas fazem, querido? Essas águas curam, essas águas restauram, essas águas transformam. Fala comigo: o reino de Deus invadindo a terra para mudar esse mundo. Fala assim comigo: vai clarear, haverá paz sem fim. Fala comigo: eu sou do céu e para lá eu tornarei um dia. Mas enquanto eu estou aqui, o Senhor me comissionou. Diga forte: me comissionou. Ele me colocou juntamente com Ele na mesma missão, no mesmo propósito. E eu profetizo em nome de Jesus que 2024, meu irmão, oh querido, Deus está mandando uma unção nova sobre a sua vida, e você vai caminhar de fé em fé, de glória em glória. Eu não sei se tem enfermidade na tua casa, eu não sei se tem enfermidade na tua empresa, eu não sei, querido, onde tem luta, dificuldade, mas você tem uma palavra do céu para trazer cura. Sabe o que Deus espera, meu irmão? É que nós hoje mergulhemos na presença do Senhor. Sabe o que Ele espera? É que a gente mergulhe, sabe, nesse rio que corre, nesse rio que sai do trono. Sabe, se você é fonte, é porque vocês têm que estar ligado nesse altar, tem que estar ligado na palavra de Deus, tem que estar ligado nele. A Bíblia diz que todo aquele que vive e crê em mim não morrerá, mas viverá eternamente. Oh querido, Deus colocou sobre nós uma unção de governo, e nós vamos orar aqui, meu irmão, em nome de Jesus. Quem crê que a unção de governo está sobre nós, diga aleluia. E eu quero, querido, que nós vamos exercitar hoje essa fé que Deus colocou em nosso espírito, de sustentar os nossos líderes no topo da montanha. Fala comigo: eu tenho
pessoas no topo da montanha. Você já reparou que sempre aqui a gente ora pelos presidentes da nossa igreja? Eu oro pelas autoridades do país. Amém, irmãos? Porque nós temos que orar. E eu gostaria, nesse momento, nós fazermos um ato profético aqui. As bandeiras estão por aí ou não? Estão por aí? Então nós vamos trazer a bandeira aqui. Nós vamos fazer esse ato profético aqui hoje. Você vai cumprir 1 Timóteo capítulo 1, versículo 2. Amém? Orar pelos reis, pelas autoridades. Você vai sustentar os seus campeões no topo da montanha. Pode entrar as bandeiras aqui em nome de Jesus. Nós vamos orar enquanto o Ministério de Louvor adora. Nós vamos orar pelo nosso país. Só antes de orar, querido, cadê o vídeo? Cadê o vídeo? Está na ponta? Deixa eu só passar um vídeo aqui. Você sente aí por um minuto. Nós vamos passar um vídeo, depois a gente vai orar, tá bom? Vamos passar um vídeo aí. A gente já vai orar já, rapidinho. Esqueci do vídeo. Quero trazer uma palavra sobre um tema muito importante, que é cidadania cristã. Qual o nosso posicionamento sobre esse assunto tão importante? Quais são os seus níveis de engajamento? E como nós, como igreja, podemos fazer a diferença na sociedade? No nível básico, nós temos a consciência social, onde nós exercemos a nossa empatia e a compreensão pela dificuldade do próximo. É quando ajudamos alguém, por exemplo, com uma refeição, ou cedemos o nosso lugar a uma pessoa com deficiência ou uma pessoa idosa. É aquela ação ou gesto que auxilia alguém de forma bem pontual. Mas imagine só, quando somamos todos os nossos pequenos gestos de gentileza, fazemos uma grande diferença na vida de muita gente. A cidadania cristã, ela vai muito além das ações individuais. Ela se manifesta também em ações de assistência social. Quando a igreja se une para distribuir cestas básicas, campanhas de distribuição de roupas, doação de sangue, são projetos que requerem uma organização maior. E a Quadrangular de Sorocaba faz isso muito bem. Todos os meses, nós distribuímos mais de 1 tonelada de alimentos para quem precisa. São centenas de famílias beneficiadas. Mas não paramos por aí. No terceiro nível, nós temos as ações sociais. São aquelas ações que geram um impacto mais profundo na vida das pessoas. Estamos falando, por exemplo, de cursos de capacitação profissional que ajudam pessoas e abrem portas para um futuro melhor. De projetos de recuperação de pessoas com dependência química, um projeto transformador que resgata vidas e oferece uma nova chance, uma nova oportunidade para aqueles que se perderam. E no último nível, e mais importante, nós temos os projetos de cidadania e participação popular. Nesse estágio, a igreja se une em prol de desafios na defesa daquilo que acreditamos. Por exemplo, são pautas contra o aborto, a transexualidade em crianças, a desconstrução da família, a ideologia de gênero e outros assuntos que afrontam as nossas crenças e princípios. Através de representantes eleitos pelo voto, comprometidos com as nossas causas, trabalhamos unidos para elegermos quem tem compromisso com a construção de leis mais justas, que preservam os nossos princípios e valores cristãos. Um agente de mudança, faça parte desse movimento de cidadania. Vamos juntos, avante e sem parar. Cidadania, e ela está presente em todos os territórios. Quem está comigo, diga amém. Nós estamos invadindo todos os territórios, amém? Esta é a ordem do Senhor para governar, e nós fazemos parte disso. Quem faz parte disso, diga amém. Sabe, aqui em Sorocaba nós somos perto de 60 igrejas, mas é uma igreja só. É uma igreja só, a igreja quadrangular. A Bíblia diz que quando eles fazem quando o Senhor faz aquela pesca maravilhosa, o milagre da pesca maravilhosa, que eles precisam chamar outros barcos para ajudar. Isso fala de unidade, amém, irmãos? Nós só vamos ter vitória quando nós temos unidade, quando nós caminhamos todos numa só visão. Quem está comigo aqui, diga amém. E é por isso que eu quero que você me ajude em oração. Nós vamos orar para que Deus abençoe a nossa nação. O mês de outubro é um mês importante. Eu já orei aqui pelo primeiro domingo, mas agora você vai orar por aqueles que estão, sabe, nas montanhas,
Nós temos aqui o projeto de cidadania, o nosso líder de cidadania aqui no município de Sorocaba, da Igreja Quadrangular, é o Roberto de Freitas. Nós temos representantes lá em Brasília, é o pastor Jefferson, que representa a nossa cidade, representa todos os cristãos, a nossa igreja, a Igreja Quadrangular do Estado de São Paulo, lá em Brasília, lutando em favor dos nossos valores e dos nossos princípios. Amém? E nós temos, eu falei a ponta errada, né? Aqui o Roberto que representa, e nós temos a Assembleia Legislativa, que Deus tem dado a graça de já há 4 mandatos, o quarto mandato, tenho representado a Igreja Quadrangular lá na Assembleia Legislativa. Todas as decisões desse Estado passam pela Assembleia, e nós precisamos orar, e ali está a bandeira da nossa igreja. Quem faz parte dessa igreja aqui, diga amém. Então, querido, em nome de Jesus, eu quero que você se coloque em pé, nessa unidade de corpo. Quem é corpo de Cristo aqui, diga eu sou. Então, se você é corpo de Cristo, eu quero que você estenda as mãos aqui à frente, e nesse ato profético, você vai orar agora, sabe, por esses líderes, colocá-los no topo da montanha. Você vai cumprir aquilo que está lá na palavra, e a Bíblia diz que enquanto o campeão vencia, as pessoas venciam. Sabe, irmãos, em nome de Jesus, Deus tem nos dado a graça de exercer com responsabilidade, de estabelecer o reino de Deus, de chegar naquela montanha, e de fazer isso que está aqui no livro de Isaías 52:7. Quão formosos, que formosos são sobre os montes os pés dos que anunciam esse evangelho, que anunciam boas novas. O teu Deus reina. Você pode estar lá na Assembleia Legislativa, porque quando eu estou lá, você está lá. Quem está comigo aqui, diga amém. Você pode estar lá em Brasília, porque quando o pastor Jefferson está lá, você está lá. E em nome de Jesus nós estaremos também aqui na Câmara Municipal, e já profetizamos, porque nós temos cidadania aqui na cidade de Sorocaba, e vamos orar pelo Roberto Machado de Freitas. Quem está comigo aqui, diga amém. E vamos orar pela nossa igreja. Então, estenda as mãos aqui à frente em nome de Jesus. Pai, nós oramos agora, Deus, consagrando, Senhor, essa palavra, ó Deus, de governo, de reino, porque o Senhor veio a este mundo, ó Deus, para que o teu reino fosse estabelecido, ó Deus. E Pai, nós não queremos deixar nenhum espaço para que o diabo venha ocupar, mas que todos os espaços, ó Deus, nós vamos conquistar, todas as montanhas, Senhor, nós vamos conquistar para Ti, ó Deus, seja no mundo empresarial, financeiro, acadêmico, artístico, ó meu Pai, mas no mundo político também, Senhor. Neste mês de outubro, do mês 10, um mês importante, eu oro, Deus, pela vida do pastor Jefferson Campos, que está lá em Brasília. Oh meu Deus, guarda a vida dele. Eu oro, Pai, pelo nosso líder de cidadania, que anunciou aqui, Senhor, através desse vídeo, tantos projetos, ó Pai, que nós exercemos na área de cidadania, mas também, ó Deus, exercemos como homens públicos, ó Deus. Abençoe, Senhor, a cidade de Sorocaba. Nós oramos, ó Deus, pelo prefeito dessa cidade, oramos, Senhor, oh meu Pai, em nome de Jesus, por todos os líderes. Eu oro, ó Deus, pela Igreja Quadrangular do Brasil, pela vida do pastor Mário de Oliveira, pastora Bianca, sua esposa, ó Deus, pela vida do pastor Toninho Stefan, pastora Lourdes Stefan, ó Deus, pela vida do pastor Jefferson como superintendente, cada pastor, cada líder, meu Pai, cada um que está no topo da montanha, oh meu Deus, o poder judiciário, executivo, legislativo, guarda agora, Senhor, nós abençoamos, sustentamos, Pai. Eu oro, Deus, por cada filho teu aqui, e profetizo, ó Pai, que eles vão sair desse lugar, oh meu Deus, como uma fonte que jorra, como um rio que sara, que cura, ó Deus, que tem a palavra que sai do altar, ó Deus, que representa o reino de Deus. Deus, a unção de governo está sobre a nossa vida, oh meu Pai. Eu abençoo cada um dos seus filhos, em o nome de Jesus, e para a glória do Senhor. E só você que crê, diga amém, diga graças a Deus, aleluia. Com o seu poder, com o óleo da sua unção. Aleluia. Estenda as mãos bem alto. Pai, eu abençoo seus filhos, para que amanhã, Deus, nós possamos voltar aqui para orarmos, Senhor, pelo mês de novembro, declarando um renovo do Senhor sobre cada vida, Pai. Amanhã o tema é renovo. E eu abençoo para que nada venha impedir os seus filhos de estar aqui, nem a chuva,
Ó Deus, eu vento, que nem o imprevisto vem pedir aos seus filhos estar fielmente na tua casa. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, e a comunhão e a consolação insondável do Espírito Santo de Deus, que excede todo entendimento, seja convosco permaneça, hoje e sempre. Amém e amém. Traga a mão à outra cabeça, traga com óleo da unção, descendo sobre as suas vestes. Levante sua mão bem alta, passa convosco. Deus abençoe, dá um abraço ao irmão que está ao seu lado, uma ótima noite, e até amanhã, às 8 horas. Paz, amados, finalizamos agora o 10º elo da campanha do 12 dias de clamor para 12 meses de vitória. Hoje falamos sobre governo e também oramos pelos aniversariantes de outubro. Você que entende quem governa a sua vida espiritual é Deus. Que você seja uma ferramenta para nos ajudar a escolher um homem de Deus para governar aqui na terra. Amanhã teremos novamente o culto. Então nos acompanhe às 20 horas, presencial e online. Deus abençoe, a paz seja convosco.